Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É bom nós estarmos juntos nessa manhã. Eu sou o pastor Carlos Sales. Nós vamos começar a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, que é uma programação da Igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim de Deus aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123. Eu quero estar compartilhando com os meus amados irmãos o trabalho de leitura da palavra e oração. E nós vamos estar orando, clamando, buscando ao Senhor. Na data desse dia, eu quero te convidar a estar junto comigo aí, para nós estarmos buscando o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Amém? E é um tempo assim precioso, né? Que nós temos tirado para estar honrando o nosso Deus. E eu quero te convidar a estar aí com o pastor Carlos, para nós estarmos de uma forma assim especial, colocando o nosso coração no Deus que tudo pode. Amém? Então, quero orar contigo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã. Muito obrigado, Pai, pelo teu socorro, Pai. Muito obrigado por mais um dia de vida, assim, Deus, pela nossa família. Obrigado, ó Deus, pelos amigos, irmãos, pelos parentes. Que o Senhor esteja de uma forma especial, ó Pai, abençoando a todos com as tuas mãos potentes. Dá saúde, dá paz, dá alegria, prosperidade. Faça com que nós cresçamos na tua graça e no teu conhecimento. Possamos, ó Deus, ver, Senhor Deus, a tua mão agindo com poder e glória na vida de cada um de nós. Nós possamos sentir, Senhor Deus, o Senhor agindo com poder. Que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, falar conosco a cada instante, Pai, a cada dia, a cada mover, Senhor Deus, que o Senhor tem, Senhor Deus, do Espírito Santo. Nós queremos, ó Pai, participar. Então, nos ajuda, Deus. Faça com que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos. Que nós venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, cheios, ó Pai, da tua presença santa, do teu grande amor. Que o Senhor venha, Senhor Deus, com poder e bondade, Pai, agindo, Senhor Deus, sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus esteja abençoando a tua família, a tua casa, que Deus esteja enchendo-nos com paz, com saúde, com milagres, né? Que possamos ter um milagre do nosso Deus nessa manhã e que o Senhor esteja favorecendo a cada um de nós, seja em quaisquer áreas de nossa vida, que nós venhamos sentir o Senhor tendo piedade de nós, porque diz o profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, ele vai dizer: se não fosse, né, as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos. Então, que essas misericórdias de Deus estejam nos alcançando nessa manhã. Nós possamos olhar para Deus e falar: Deus, olha, que as tuas misericórdias venham me alcançar, porque eu necessito do Senhor, eu necessito de ti, eu necessito das tuas mãos potentes. Amém? Então, quero ler contigo a palavra do Senhor. Quero estar buscando ao Senhor em espírito e em verdade, e que o Senhor esteja manifestando a sua graça em nossas vidas. Amém? Seja um tempo de bênção, um tempo de transformação para a minha vida, para a tua vida, que nós sejamos renovados pelo agir do Espírito Santo do Senhor. Amém? Quero estar contigo em 1 Reis. Nós vamos ler o capítulo 3 e o capítulo 4. Amém? Glórias a Deus. E Salomão se apresentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em redor. Entretanto, o povo sacrificava sobre os altos,
porque até aquele dia ainda não se havia edificado a casa ao nome do Senhor. Entretanto, o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias não havia edificado a casa do Senhor. Versículo 3. E Salomão amava ao Senhor, andando nos seus estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão ao Senhor naquele altar, em Gibeon. Apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que eu te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração, até a tua face, e guardaste-lhe estas grandes beneficências, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo no lugar de Davi, meu pai. Eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela a sua multidão. A teu servo, pois, dá agora um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este povo teu, tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: portanto, pedisse isso, e não pedisse para ti muitos dias, nem pediste para ti riqueza, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti não houve, depois de ti também não se levantará. E também, até que não pediste, te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá igual a ti entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era um sonho. Indo a Jerusalém, pôs perante a arca da aliança do Senhor, e sacrificou o holocausto e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. E viram, ou melhor dizendo, vieram 2 mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele, e disse-lhe uma das mulheres: ah, meu senhor meu, eu e esta mulher morávamos numa casa, e tive um filho, como estando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós 2 naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho,
eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e teu filho é o morto. Porém, esta disse: não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então diz o rei: esta disse: este que vive é meu filho, e o teu filho é o morto. E esta outra diz: não, por certo, o morto é o teu filho, e o meu o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em duas partes o menino que está vivo, e dai a metade a cada uma das mães, a metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe estremeceram por seu filho. E disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem teu nem meu seja dividido. Então respondeu o rei e disse: dai a esta um menino vivo, de maneira que não o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ir contigo também ao capítulo 4 de 1 Reis. Assim foi Salomão rei sobre todo Israel. E estes eram os príncipes que tinham Azarias, filho de Zadok, sacerdote. Meu Deus, que palavra difícil, né? Eliorefe, e Aías, filho de Ziza, secretários. Josafá, filho de Ailude, cronista. Benaia, filho de Joiada, sobre o exército. E Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Azarias, filhos de Natã, sobre os provedores. E Zabude, filho de Natã, oficial mor, amigo do rei. E Aizar, mordomo. Adonirão, filho de Abidá, sobre o tributo. E tinha Salomão 12 oficiais sobre todo o Israel, que provinham ao rei e à sua casa, e cada um tinha que abastecê-lo por um mês no ano. Estes são os seus nomes: Ben-Hur, nas montanhas de Efraim, Ben-Deker, em Macás, em Saalbim, e Bet-Semes, em Elon, e em Bet-Anã, Bet-Ezed, em Arubote. Também este tinha a Socó, e a toda a terra de Éfer. Abinadab, em todo o termo de Dor. Tinha este a Tefate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Ailude, tinha a Tanak, e a Megido, e a todo Bet-Siã, que está junto a Zaretã, abaixo de Israel, desde Bet-Siã até Abel-Meolá, para além do
Jaquemeão, o filho de Geber, em Remote Gileade. Tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, e aos quais estão em Gileade. Também tinha o termo de Argobe, o qual está em Bazã. 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de cobre. A Nadab, filho de Ido, em Manaim. A Aimás, em Naphtali. Também este tomou a Bazemate, filha de Salomão, para mulher. Baaná, filho de Uzai, em Azer, em Alote. Jeusafá, filho de Parua, em Isacar. Simei, filho de Elã, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Sion, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E só uma guarnição havia naquela cidade. Eram, pois, os de Judá e Israel, muitos como a areia junto ao mar, e ao mar em multidão, comendo e bebendo e se alegrando. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, até ao termo do Egito, os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, provimento de Salomão cada dia 30 carros de flor de farinha e 60 carros de farinha, 10 bois cevados e 20 bois de pasto, e 100 carneiros, afora os veados e as cabras montesas, e o corso e as aves cevadas, porque dominavam sobre tudo quanto havia do lado de cá, do rio Tífisa até Gaza, sobre todos os reis do lado de cá do rio, e tinha paz em todos os lados em redor dele. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berzeba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros, e 12.000 cavaleiros. Porventura, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos chegaram à mesa do rei Salomão, coisa nenhuma deixava de faltar. E traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os ginetes e para lugar onde estava cada um segundo o seu carro. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está junto à praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Israelita, e Emã, e Colcol, e Dardá, filho de Maol, e correndo o seu nome por todas as nações em redor, e disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro até o que está no Líbano, até o esopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes, e vinham todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis que tinham ouvido
da sua sabedoria. Amém? Glórias a Deus. Quero convidá-los também. Nós vamos no livro de Salmos. Amém? Quero contigo nós estarmos buscando o livro de Salmos aí para estar nos enchendo da palavra do Senhor e também da sua presença gloriosa. Salmos 103 e 104. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos salmodiar agora. Nós vamos colocar a nossa vida no Senhor através dos Salmos 103 e 104. Glórias a Deus. Maravilhoso és tu. Vai dizer assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, e que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a sua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, faz conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo, grande benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reiterará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai que compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade, e a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos, e sobre aqueles que guardam a sua herança, e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizeis ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo-vos da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Vós, ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei, aleluia, bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Salmo 104, eu também quero contigo, nós estamos buscando ao Senhor no Salmo 104. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magníssimo. Está vestido de glória e de majestade. Ele cobre de luz como de um vestido. Estende os céus como uma cortina. Põe nas águas as suas vigas das suas câmaras e faz das nuvens o seu carro. Anda sobre as asas do vento. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra. Ele não vacilará em tempo algum.
tu a cobriste com um abismo, como com um vestido. As águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram à voz do teu trovão, se apressaram. Subiram os montes, desceram os vales até o lugar para que eles fundaste. Aleluia, termo lhes puseste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes, dão de beber a todo o animal do campo. Os jumentos monteiros matam a sua sede. Junto delas, as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para o gado, a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão. E o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor fartam-se de seiva, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham quando a cegonha a sua casa e nas faias. Os altos montes são para as cabras montesas, e os rochedos são refúgios para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu coração. Ordena a escuridão e faz noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se acolhem, e se nos seus covis. Então sai o homem da sua obra e ao seu trabalho até a tarde. O Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizestes com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Assim é este mar grande e muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes. Ali andam os noivos, ali andam os navios, e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e se enchem de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. E lhes tiras o fôlego, morrem, envolvem para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor durará para sempre, o Senhor se alegrará nas suas obras. Olhando ele para a terra, ele treme, tocando nos montes, e logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. A minha meditação acerca dele será suave,
e eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecados, e os ímpios não sejam mais. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Eu quero contigo também ir a Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo de vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido com a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra de confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, e pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus e Pai, de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Quero contigo também, eu quero buscar ao Senhor. No próximo livro da Bíblia, nós vamos estar aí buscando ao Senhor em Filipenses. Amém? Filipenses. Quero contigo no capítulo 1 de Filipenses. Aleluia. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos.
graça a vós e a parte de Deus nosso Pai e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós, em todas as minhas súplicas pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até aquele dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vos tenho em entranháveis afeições de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais, e mais em ciência, em todo conhecimento, para que aproveis as vossas excelentes, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflições às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto por defesa do Evangelho. Mas que importa? Contudo, que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda mais, porque sei que disto me resultará em salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre agradecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Porque isto me é ainda melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito, gozo e fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo,
pela fé do Evangelho. Em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é início de perdição, mas para vós salvação, isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Glórias ao nome santo do Cordeiro de Israel. Pai santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelo Teu cuidado, Teu carinho, Teu amor. Continua, Pai, nos aperfeiçoando em Ti, Pai. Nós precisamos, ó Pai, estar buscando a Tua face, Pai. Nós precisamos, ó Pai, estar sendo, Senhor Deus, admoestados, guardados pelo Senhor. Então, nos ajuda, Pai. Nos fortaleça. Faça de nós instrumento nas Tuas mãos. Nós queremos buscar a Tua face. Nós queremos ser uma bênção, Pai, diante do Senhor. Então, ministra, Senhor Deus, com Teu poder, a Tua unção. Nos ajuda, Pai, a tomar decisões, ó Pai. Abençoa o nosso ir, nosso vir, que tenhamos dias produtivos, ó Pai. Que possamos crescer na Tua graça, no Teu conhecimento. Que haja bênçãos espirituais sobre nós, também materiais. Que haja saúde, paz, alegria, prosperidade. Que haja, Senhor Deus, paz, Senhor Deus, na nossa comunidade, na casa, Senhor Deus, do nosso vizinho da direita, da esquerda, do lado de cima, do lado de baixo. Que haja fartura, Pai. Que haja bênçãos espirituais para o nosso Brasil, Pai. Que nós possamos crescer, Pai. Que nós possamos, ó Pai, pagar, Senhor Deus, a dívida, Pai. Que ela está estratosférica, Pai. Mas o Senhor é Deus, ó Pai, quem opera rica e abundantemente, Pai. Assim, Senhor Deus, nós colocamos o nosso coração em Ti. Assim nós colocamos a nossa vida, Pai, nas Tuas mãos. Então opera, Deus, em nome de Jesus Cristo. E faça, Senhor Deus, muito mais do que nós temos pedido e pensado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Deus esteja fazendo infinitamente mais na tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Deus abençoe e fica na paz.